Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Boa tarde a você que está conosco no Show da Tarde. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Luana Feijó, psicóloga. Boa tarde, Luana. Boa tarde. Gostaria que Ronaldo. você se apresentasse e dizer quem é Luana Feijó para nós. Boa tarde, Ronaldo. Então, eu sou psicóloga, eu trabalho na área de atendimento clínico, né, fazendo acompanhamento psicológico. O meu trabalho ele é focado com o desenvolvimento da fase, né? Então, eu trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos, né? Eu já trabalho há mais de 8 anos na área clínica e, na verdade, com desenvolvimento pessoal, eu já trabalho há mais de 13 anos. Não era numa área da psicologia, mas eu sinto que esse trabalho voluntário que eu fiz com crianças e adolescentes, assim, durante muito tempo da minha vida, me ajudou muito a estar lidando com crianças, entendendo essa fase, sabendo me vincular com os adolescentes, né? E o meu trabalho, ele está dentro da psicologia analítica, né? Então, a minha abordagem que eu atendo, eu sou formada em psicologia, claro, né? Mas sou especialista em psicologia infantil, especialista em psicologia transpessoal e estou terminando a minha especialização agora em psicologia analítica, né? Mas eu já atendo nessa abordagem. E, na verdade, a psicologia infantil, eu gosto sempre de falar assim que eu comecei a fazer essa formação com 2 objetivos, assim, né? Tanto para manejo clínico da psicologia infantil mesmo, com o meu atendimento com crianças, quanto para a gente entender essa fase, para eu estar atuando também com os adolescentes e os adultos, porque é uma fase super importante na construção da personalidade, né? Então, hoje, nós adultos ainda temos a nossa criança, que às vezes ainda dói algumas coisas, que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, a psicologia infantil, ela veio com essas duas frentes, assim, né? E o trabalho do psicólogo, assim, né? Hoje já está bem mais difundido, né? Todo mundo já entende o que é um processo psicoterapêutico, mas eu gosto sempre de falar assim com aquela pessoa às vezes que, mas eu vou falar com uma pessoa estranha que vai dar palpite na minha vida. Não, né? O nosso trabalho não é dar palpite na vida de ninguém, né? Eu também não pagaria ninguém para dar palpite na minha vida, né? Com certeza. O meu trabalho é ajudar a pessoa a ampliar a visão daquela questão que ela está trazendo, né? Eu gosto de pensar que é como se fosse uma ilha que tem uma arvorezinha, né? Então, ela traz a questão que é a arvorezinha e a gente vai ampliar toda a mata que está em volta e profundamente também, né? Vendo a terra que está abaixo para a gente entender e a pessoa poder aí sim fazer as escolhas, né? Os processos ali dela mais consciente, né? Bom, você falou bastante sobre o teu trabalho com criança, mas eu sei que tu tem um trabalho muito forte com adolescente. Como é que é esse trabalho e quando é que deve se iniciar esse trabalho no nível de adolescência? E vou completar um pouquinho mais a pergunta. Como é que fica o envolvimento dos pais? Quando é que os pais devem procurar esse trabalho, principalmente a nível de adolescente? Uhum. Então, na verdade, a fase da adolescência é uma fase bastante desafiadora, né? A passagem da infância, então ele está saindo da infância e no final disso tudo ele vai estar adulto, né? Se a gente olhar os nossos ancestrais, meu Deus do céu, os povos originários, assim, eles faziam uns ritos de passagem muito fortes para fazer essa passagem da infância para a fase adulta, né? E a gente não tem esses ritos hoje, né? Então, a gente tem a fase da adolescência, que é repleta de mudanças, né? A mudança de amizade, mudança de comportamento, mudança de a posição da família, que era central, os pais eram centrais na vida da criança, ela não passa mais a ser central, apesar de ser super importante o papel dos pais, né? Então, os pais podem estar procurando a terapia para o adolescente, sempre que todas essas mudanças estejam sendo muito difíceis de lidar. Porque muda tudo, muda corpo, muda interesse, muda a identificação pessoal, né? Ele tem que meio que matar a sua criança, a expressão dessa criança para nascer esse adolescente, né? Para que lá na frente ele vá se tornar um adulto, né? E é um momento que o adolescente vai para o mundo, né? A criança, claro que ela já vai para a escola, tudo, né? Mas ele começa a pensar por ele, né? Então, isso gera muitas confusões internas, muitas dificuldades de lidar com o sentimento, com o processo do amadurecimento da sexualidade, né? Então, os pais podem estar adentrando, procurando nesse sentido, quando sente que essas mudanças estão sendo muito difíceis de lidar, né?
na própria família também, às vezes, acaba tendo uma desorganização com todo esse processo, né? Você é bem conhecida como Lua, né? E Lua tem um brilho especial, né? Eu acredito que você usa muito esse brilho, principalmente se tratando de adolescente, que é uma idade complicada, né? Para pais, principalmente, porque realmente, como você vem dizendo, muda muito, né? Muda muito. E é uma transição de criança para adulto, onde começa a despontar ali os desejos, aquela vontade de ser alguém perante a sociedade. E como é que você trabalha isso no adolescente e na família, para que esse impacto não seja sentido assim tão pesado, mas que fique uma coisa muito mais leve, muito mais enfrentável, vamos dizer assim? Então, o processo da psicoterapia com o adolescente, o trabalho, ele vai bem nesse sentido de ajudar a acolher todas essas demandas, né? Então, a gente vai... O objetivo lá não é que ele sente, converse comigo e conte as coisas. Eu que vou adentrar o mundo dele para que a gente possa suavizar esse mundo um pouco, né? Então, a conversa fica muito ali na interação com o adolescente, e com os pais eles vão adentrar o consultório, eventualmente, quando a gente sentir que o adolescente está necessitando disso, né? Para que ele comece a ter mais essa autonomia também, né? Não que os pais não precisam mais fazer esses processos pelo adolescente, que ele faça esse processo por ele, né? Que ele vá reconhecendo as suas forças, que ele vá reconhecendo as suas dificuldades também, e que a gente vai achando esses caminhos para lidar com essas dificuldades. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai construindo esse caminho com o adolescente, assim, né? E o que você diria, rapidamente, aos pais de adolescente, para que eles procurem o teu trabalho? Então, é uma fase muito desafiadora, tanto para o adolescente que está sentindo tudo aquilo, quanto para os pais que vão ter que lidar com todas essas mudanças, né? De não ter medo de pedir ajuda. Eu acho que essa é a principal coisa, né? Porque às vezes a gente, quanto adulto, poxa, mas eu já dou conta da minha vida, sou responsável, e agora não estou dando, entre aspas, né, conta de um adolescente, e às vezes a gente fica com receio disso, né? Então, de não ter medo de pedir ajuda, né, de falar com um profissional da psicologia, pode me chamar, né? Ou às vezes até livros, né, para estar entendendo um pouco, porque é um momento de muitos desafios internos e externos, tanto para o adolescente quanto para quem está lidando com isso, né? O pai antes estava sempre orientando, e agora ele não vai mais poder sempre estar ali protegendo, ele vai precisar deixar o adolescente ir, e é muito difícil de saber até onde eu vou, até onde eu não vou, né? E precisa de ajuda para isso, né? Às vezes. Então, não ter esse receio de pedir ajuda, eu acho que é o processo onde a gente começa a baixar as expectativas e lidar com o que realmente está acontecendo, assim. Legal, Luana. Como te encontrar? Como é que os pais vão fazer e os adolescentes vão fazer para achar a Lua Feijó aqui em Florianópolis? Então, eu tenho um site, que é luafeijó.com.br, também tenho as minhas redes sociais, que é psicóloga Lua Feijó, e o meu contato de WhatsApp, que é 48 98412 4567. Então, pode entrar em qualquer contato em qualquer um desses que eu vou estar respondendo, sou eu mesmo que respondo. Eu gosto de fazer já esse primeiro contato para a gente já ir se conhecendo, já ir se vinculando, né? Então pode estar me chamando por aí. Temos um tempinho, eu gostaria que você deixasse um recado para todos os nossos espectadores, principalmente para aqueles que você entende ser seu cliente. Então, na verdade, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando com você, de poder colocar um pouquinho do meu trabalho e dizer que o processo de psicoterapia é um processo de autocuidado, é um processo contigo mesmo, né? Então, se você não está se sentindo bem, né, ou se tem dúvidas, ou se está num momento difícil da sua vida, não tenha medo de pedir ajuda, porque esse é o primeiro passo para tu começares a estar melhorando, encontrando outros caminhos, né? Então, entre em contato, a gente vai fazendo devagarinho o processo para que tu se sinta da melhor forma possível nessa caminhada, né? Que é de encontro consigo. Ok. Luana, muitíssimo obrigado. Eu tinha certeza que, como Lua, você ia brilhar muito nesse dia. E, olha, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada. Estamos a